paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, aqui quem fala com vocês é João Silas, membro da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e hoje eu quero estar aqui, já iniciando o ano de 2025, trazendo aqui uma meditação no livro de João, no Novo Testamento, no capítulo 9, da qual diz respeito ao milagre que Jesus fez da cura de um cego de nascença. Eu quero trazer aqui a interpretação que Deus vai me dar. Não sou pastor, não tenho curso de teologia, e essa é a interpretação que Deus vai nos dar aqui neste momento, amém? Eu quero começar essa meditação aqui a partir do versículo 29, que diz assim: Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam ele e disseram: Tu é todo nascido em pecado, e nos ensina a nós? E o expulsaram. Queridos e amados irmãos, aqui pra gente, apenas para contextualizar esse texto aqui do livro de João, do capítulo 9, esse livro ele relata a cura de um cego de nascença, que Jesus estava caminhando com os seus discípulos, e durante essa caminhada, os discípulos de Jesus avistaram um homem que ele já conhecia que era cego de nascença, uma pessoa que tinha nascido cega. E esse homem que tinha nascido cego, ele não tinha as visões do olho, mas esse cego ele era conhecedor da palavra de Deus de acordo com aquilo que ele ouvia nas sinagogas. Ele era conhecedor conhecia as passagens de Moisés, conhecia a história de Israel pelo Egito, conhecia a história dos profetas, sabia que as escrituras tinham previsto, existia a previsão de um libertador que viria para libertar Israel, do Salvador, do Messias que viria, para ajudar o povo de Deus. E, no entanto, ele era cego, E os discípulos vendo, aquele homem cego, os discípulos perguntaram a Jesus por que aquele homem era cego, qual era o motivo dele ter nascido cego, Se ele estava ali pagando por um pecado dos seus pais, quais circunstâncias que fizeram com que ele fosse cego. E Jesus simplesmente esclareceu que não era por causa dos pecados nem dos pais deles e nem do pecado dele, mas simplesmente ele estava sobre aquelas circunstâncias para que o poder de Deus se manifestasse sobre ele. Então Jesus se aproximou daquele cego. Jesus fez um lodo, cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos olhos dele, pediu ele para ele se lavar, e quando ele se lavou, ele passou a ter a visão normal. A partir deste momento ele passou a enxergar, E nisso ali todos que estavam ali vendo aquele lugar viram, que Jesus passou por ali e fez um milagre, E os milagres de Jesus testificavam que a palavra de Jesus era uma palavra verdadeira. A forma que Jesus tinha de mostrar que a sua palavra tinha poder e era verdadeira, muitas vezes era através dos milagres. Então, se Jesus conseguia provar que ele fazia milagre, ele falava que ia fazer e fazia, então podia ter certeza que tudo o que saía da boca de Jesus era verdade, e que a palavra de Deus, que a palavra que Jesus pregava para a salvação, era uma palavra verdadeira. E nisso, muitas daquelas pessoas que conheciam aquele cego, porque ele era cego de nascença, ao ver que ele tinha sido curado, que ele já não estava mais cego, muitos perguntaram: o que te aconteceu? Ele falou assim: um homem chamado Jesus untou meus olhos, me pediu para eu lavar, e desde esse momento eu vejo.
Então muitas pessoas passaram a acreditar em Jesus. Por quê? Por causa do milagre. Porque muitas pessoas já ouviam falar de Jesus. Jesus já estava conhecido, né? Jesus já estava conhecido, a fama de Jesus já estava grande, de que ele fazia milagres, mas nem todo mundo ainda tinha visto os milagres, né? Jesus pregava uma palavra diferente daquela palavra que eles estavam acostumados a ouvir nas sinagogas, né? Então, para muitas pessoas, né, os responsáveis pelas sinagogas, que naquela época, né, era mais de responsabilidade de uma seita que se chamava fariseus, né? E os fariseus eram, naquele momento, né, na época que Jesus estava na Terra, haviam várias seitas. E a seita mais influente e atuante em Israel era a seita dos fariseus, né? Seitas é como se fosse a teologia, é como se fosse a teologia. Hoje nós temos igrejas que são pentecostais, neopentecostal, tradicional, né? Então, os fariseus era isso, né? Naquela época chamava fariseus, zelotes, tinha outras, né? E a mais influente era a dos fariseus, né? E os fariseus, eles tinham como ideologia, né, mais forte deles o quê? Eles guardavam todos os mandamentos de Moisés, né? Todas as cartas de Moisés. Eles guardavam todas as cartas dos profetas e eles constantemente ensinavam a palavra de Moisés, né? De acordo com todas as instruções que Deus deu a Moisés e aos profetas, isso aí eles ensinavam nas sinagogas, né? No entanto, com o passar do tempo, né, os fariseus eles foram incluindo, né, na palavra de Deus rituais e coisas que Deus nunca pediu para ninguém fazer, né? E isso tornava a obediência aos caminhos de Deus e seguir a Deus tornava o caminho um pouco difícil, né? Porque ele tinha tanta coisa que os fariseus acrescentavam, né, que depois, com o tempo, muitas pessoas não conseguiam mais seguir a Deus e fazer a vontade de Deus. E isso fazia com que muitas pessoas não seguissem o caminho. E por eles serem tão zelosos e observadores dos mandamentos dos profetas e de Moisés, então eles tinham todo o prestígio e toda autoridade no quesito de disciplina religiosa naquela época, né? E os fariseus, vendo que a fama de Jesus estava crescendo muito, né, que ameaçava muito a seita dos fariseus, então os próprios fariseus, eles até mesmo queriam expulsar das sinagogas aqueles que confessassem que Jesus era Deus, que Jesus era Filho de Deus. E quando esse cego foi curado, né, muitas pessoas, né, começaram a crer mais em Jesus, que Jesus tinha poder, que Jesus era realmente Filho de Deus, era aquele das quais as Escrituras dizia que viria para libertar Israel. E os fariseus, né, sabendo desse milagre, eles foram, né, interrogar o cego, perguntar a ele como foi isso, e ele disse: olha, um homem chamado Jesus veio, me untou os olhos, me pediu para lavar, e desde este momento eu vejo. E quando eles, né, conversaram com o cego, e o cego explicou para eles essa situação, os fariseus, eles começavam né, eles reuniam entre eles para discutir esse assunto, o que fazer. Porque muitas pessoas agora estavam crendo em Jesus, que Jesus tinha poder, né? Porque o cego era um cego de nascença, né? Todo mundo sabia naquela região que aquela pessoa tinha nascido cego e agora estava vendo. Só que eles não conseguiam crer em Jesus, por quê? Porque Jesus fez esse milagre num sábado. E segundo a lei de Moisés, não se pode trabalhar no sábado. E os fariseus, né, eles batiam muito firme na lei de Moisés e para eles o sábado não se podia trabalhar, não podia fazer nada. E o fato de Jesus fazer o milagre no sábado era uma coisa que incomodava eles. Por quê? Porque se Jesus faz o milagre no sábado, então ele não respeita a lei. Se ele não respeita a lei de Deus, então ele não era de Deus, segundo o entendimento deles, né? De acordo com aquilo que eles observavam nas Escrituras. Então, né, eles foram até os pais do cego, né, para questionar se ele realmente foi cego quando ele era criança, que ele tinha nascido cego. E os pais do cego disseram: sim, ele é cego, né? E os fariseus perguntaram: como é que ele está enxergando, né? E os pais do cego falaram assim: ele já tem idade,
fala com eles. Fala com ele responde por si só. Né? Porque os pais do cego tinham medo de ser expulsos das sinagogas. Né? Porque os fariseus já tinham dado o ultimato. Confessou Jesus, expulso da sinagoga. Então, né, eles questionavam de novo ao cego. Foram para o cego de novo e explicaram. Como que você está vendo? Né? E o cego de novo disse. Né? O cego disse, olha, fui lá, me lavei e agora eu vejo. Né? O homem chamado Jesus fez isso. E, de acordo com o que nós lemos aqui na palavra, irmãos, os fariseus eles questionavam se esse homem era de Deus, por quê? Porque eles mesmos diziam, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. E o cego disse, né? Nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. E desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disse-lhes, então tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Então expulsaram. E o que, irmãos, que isso aqui representa? Né? O cego sempre foi cego. Sempre foi cego. Mas ele ouvia a palavra, né, que os seus pais os ensinavam, porque os seus pais com certeza eram frequentadores da sinagoga. Né? E os seus pais ensinavam ele a palavra. Então ele aprendeu, né, sobre as tradições, sobre os profetas, sobre Moisés. E ele aprendeu uma coisa importante, que Deus não ouve a pecadores. Né? E que se uma pessoa é temente e fiel a Deus, a este ouve. Então, o fato de Jesus ter conseguido abrir os olhos dele significa que Deus ouviu a oração de Jesus. E se Deus ouviu a oração dele, significa que Jesus era de Deus. Que Jesus era de Deus. Tanto que o cego guardou tantas palavras, que nunca que ele ouviu falar que algum dos profetas, ou o próprio Moisés, conseguiu operar um milagre fazendo com que uma pessoa cega abrisse os olhos. E os fariseus também, neste momento, eles não tiveram o que falar, porque realmente ele estava certo. Realmente ele estava certo. Nenhum profeta fez aquilo que Jesus estava fazendo. Aquele homem que era cego creu em Jesus, não só pelo milagre que foi feito ali na hora, mas por todo o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, e viu que guardou o conhecimento mais importante que ele poderia ter, que é Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. E os fariseus, né, não conseguiam enxergar Jesus. Mesmo eles tendo visão, eles não conseguiam enxergar Jesus. Por quê? Porque eles estavam procurando em Jesus que se enquadrasse dentro daquilo que eles acreditavam, dentro daquilo que eles ouviam de Moisés, segundo o consentimento deles. Então, se segundo está escrito na palavra que não se pode trabalhar no sábado, e Jesus faz o milagre no sábado, então esse homem não é de Deus. Mas esse homem que eles diziam que não era de Deus era o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus que eles não conseguiam enxergar porque eles estavam querendo enxergar o Jesus segundo os seus padrões e segundo a ótica humana. E para que nós possamos enxergar Jesus, queridos irmãos, nós não vamos enxergar Jesus, ver Jesus e conhecer Jesus segundo a nossa ótica, segundo o conhecimento que nós temos, segundo o conceito que nós temos de Jesus, porque Jesus ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Aquele cego passou a enxergar Jesus porque o coração dele estava aberto para aceitar quem Jesus era, para aceitar o que Jesus fazia, quando Jesus fazia, no momento que ele fazia. Os fariseus não conseguiam aceitar que Jesus era Filho de Deus porque eles não queriam aceitar que Jesus pudesse fazer um milagre no sábado. Mas se ele é Deus, ele faz o milagre o dia e a hora que ele quiser. Se ele é Deus, ele faz o cego enxergar, e do mesmo jeito que ele faz o cego enxergar, ele faz aqueles que enxergam serem cegos, para que ele possa somente ser visto por aqueles que primeiro o enxergaram dentro do seu coração.
Se nós, queridos e amados irmãos, queremos enxergar Jesus, é importante nós sabermos que não existe um Jesus que se enquadra dentro daquilo que nós achamos que ele deve ser. Jesus não é o que nós achamos que ele deve ser. Jesus é o que ele é. Desde o princípio dos tempos, ele era, ele já estava aqui. Ele já estava, ele está e ele sempre estará. Ele sempre estará. E nós, como nós vivemos dentro do nosso mundo, dentro da nossa ótica, é normal que nós, seres humanos, sempre queremos achar uma resposta, e sempre queremos entender o porquê do porquê, por que tal coisa acontece. A ciência está aí para isso. A ciência está aí para isso. Na ciência nós vemos a explicação do porquê que cada evento acontece. Mas Deus, irmãos, Deus ele vai além da ciência, porque a ciência foi dada aos homens para entender as coisas de homens, os eventos dos homens, os eventos materiais, da realidade que nós vivemos. Mas Cristo está fora da nossa realidade, Cristo está fora da nossa percepção, Cristo está fora daquilo que nós podemos entender. Se nós queremos entender o Senhor, queremos, ouvir o Senhor, porque entendê-lo nós não vamos, mas se nós queremos ouvir o Senhor falar conosco, se nós queremos que Deus manifeste na nossa vida assim como Ele manifestou na vida do cego, é necessário que nós estejamos preparados para aceitá-lo quem Ele é, como Ele é, da maneira que Ele é e não da maneira que nós queremos ser. Irmãos, quando Jesus disse, Ele mesmo uma vez ele disse: muitos cuidam, muitos acham que eu vim trazer paz ao mundo, mas eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer a espada. Jesus veio trazer a espada. Qual que é o Jesus que nós esperamos? Qual que é o Jesus que nós esperamos? Um Jesus bondoso que perdoa todo mundo e leva todo mundo para o céu, independente, de quem a pessoa é e foi. Irmãos, a palavra de Deus é clara. O próprio Deus disse: eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Jesus, irmão, não veio para mudar o mundo. Jesus não veio para mudar o mundo. Jesus não veio para criar aqui uma terra, para nos ensinar a influenciar os governos da terra para criar aqui o paraíso. Não. Jesus veio para que todos aqueles que creem no seu nome sejam salvos. Jesus, então, através de nós crermos em Jesus, nós possamos enxergá-lo. Através de nós possamos enxergá-lo e conhecer a sua palavra, nisso nós podemos ser o quê? Ser salvos. E ponto. E ponto. É para isso que Jesus veio, para que todos aqueles que creem em seu nome sejam salvos. Agora, o mundo, não há transformação para este mundo. Não há salvação para este mundo. Mas há transformação para todos aqueles que reconhecerem Jesus como Filho de Deus. E para isso nós precisamos, irmãos, estar com o nosso coração aberto, nos desfazermos de quem nós somos, negarmos quem nós somos, tirar os nossos conceitos e preconceitos daquilo que nós achamos que é Jesus, e para que nós possamos realmente enxergar que Jesus, quem Ele é, e aceitar quem Ele é, como Ele é, e aceitar o que Ele faz, como Ele faz. Os fariseus não aceitavam que Jesus fazia milagre no sábado. O cego aceitou e o milagre aconteceu. Irmãos, uma coisa: Jesus não veio nessa terra para nos agradar. Não veio nessa terra para nos agradar ou para aprender como é que nós queremos que Ele seja. Não, irmãos, não. Jesus deixou o seu exemplo claro na Bíblia, como Ele é, o que Ele espera, para que nós possamos saber. Jesus é uma linha reta. Jesus é um caminho santo. Jesus é o caminho certo. E não há curvas, não há atalhos para a presença de Deus. Não há padrão. Não há um padrão específico para agradar a Deus dentro das nossas óticas humanas. Aquele que é de Deus, ele sabe se portar, ele sabe conversar, ele sabe se vestir, ele sabe ser um homem de Deus. Jesus, irmãos, se nós queremos conhecer Jesus, nós temos que estar preparados para aceitar quem Ele é e fazer a sua vontade. Os fariseus não conseguiam ver Jesus como Filho de Deus, porque eles queriam que o Jesus Filho de Deus estivesse encaixado dentro daquilo que eles acreditavam. Não só dentro da lei de Moisés, mas dentro também de muitas outras coisas que eles criaram. Coisa que não vai acontecer, irmãos, coisa que não vai acontecer. Jesus é o Filho de Deus e Ele veio para que todos aqueles que creem em seu nome sejam salvos. E se nós queremos ser salvos, irmãos, nós temos que entender uma coisa:
Jesus veio. Jesus, se nós somos fiéis e formos tementes, a esse o Senhor ouve. Foi o que o cego já tinha entendido. O cego entendeu. O cego entendeu, o cego estava claro. Se esse homem me curou, porque Deus ouviu, é porque ele é temente a Deus, à vontade. E se nós, irmãos, nós queremos estar com Deus, é necessário que nós sejamos o quê? Tementes e sejamos fiéis a Deus. E façamos a sua vontade. E a sua vontade é o quê? Que nós não estejamos sentados na mesa do pecado. Não estejamos sentados na mesa do pecado. Que nós não venhamos abraçar as coisas deste mundo. Que nós não venhamos amar este mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se nós queremos o amor de Deus, nós temos que desfazer, né, do amor do mundo, negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz, porque não é fácil. Não é fácil a gente abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que a gente quer para fazer a vontade de Deus, que muitas das vezes não é a vontade que a gente quer, porque, de novo, nós estamos presos dentro daquilo que nós entendemos como certo, dentro das nossas óticas humanas. Nós queremos simplesmente viver aquilo que nos dá prazer, né? Mas nem tudo aquilo que nos dá prazer é aquilo que nos salva. É aquilo que nos salva. E, queridos e amados irmãos, né? Aquele cego, ele passou a enxergar Jesus antes dele poder ver, antes dele ter visão. E aqueles fariseus que tinham visão continuavam sendo cegos, porque mesmo estando diante do Filho de Deus, mesmo testificando o milagre com seus próprios olhos, eles não conseguiam enxergar o Filho de Deus, porque eles queriam enxergar um Filho de Deus que estivesse dentro do padrão de qual eles enxergavam nas Escrituras. Então, de acordo com o estudo, a teologia que eles tinham dentro das leis dos profetas, eles tinham uma ideia de Cristo na qual um verdadeiro Jesus não se encaixava, e na qual também o verdadeiro Jesus não estava preocupado em se encaixar. O verdadeiro Jesus não estava preocupado em se encaixar no padrão de Cristo que os fariseus tinham. Agora, se Jesus não estava preocupado em se encaixar no padrão de Cristo, que é a maior seita religiosa de Israel, que inclusive guardava uma parte das leis dos profetas, se Jesus não estava preocupado em se encaixar dentro dessa seita, por que ele vai estar preocupado em encaixar dentro daquilo que a gente acha que ele deve ser, irmãos? Daquilo que a minha igreja acha que ele deve ser, daquilo que a sua igreja acha que ele deve ser, de acordo com aquilo que o mundo acha que ele deve ser. Né? As pessoas acham que Deus ele deve aceitar o homem como ele é, e Deus não aceita o homem como ele é. Deus aceita aquele que se arrepende. Ele mesmo diz: eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Deus ele não está, irmãos. Deus ele próprio diz: eu amo os que me amam. Deus não está preocupado com aqueles que não fazem a sua vontade. Mas, para todos aqueles que quiserem fazer a sua vontade, a estes ele recebe. O próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E quando ele diz aquele que vem a mim, ele não especifica se é pecador ou não, se é santo ou não. Ele não especifica nada, ele só diz aquele que vem a mim. Né? Mas aquele que vem a ele tem que ter ciência de aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus aceita qualquer um que quiser seguir a ele, mas se você realmente quiser seguir a Jesus, você tem que entender que você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O que é negar-se a si mesmo? Se desfazer dos conceitos que você tem de Cristo. Quando você se desfazer dos conceitos que você tem de Cristo e começar a se preocupar em enxergar o verdadeiro Cristo, a qual a gente pode ver seus inúmeros exemplos aqui no Novo Testamento, aí sim, aí você vai ter Cristo. Aí você vai orar e Deus vai te ouvir. Aí você vai ver as coisas se transformar na sua vida. Aí você vai ver o agir de Deus na sua vida. Aí você vai ver Jesus do seu lado. E aí você vai ver as coisas começar a dar certo na sua vida. Agora, se você quiser um Cristo dentro da ótica humana, tais como eram os fariseus, que queriam um Cristo que não existia, um Cristo que deixa de ser Cristo no sábado. Que Cristo é esse, irmãos? Onde que Deus vai deixar de ser Deus no sábado? Onde que Deus é para atender os caprichos humanos? Esse Deus não existe, irmãos. Deus ele trabalha até hoje, sem parar. Porque se Deus, né? Se um dia Deus deixar de
de nos auxiliar, nesse dia o diabo vem e nos destrói. Ele vem e nos destrói. Ele só não destrói porque Deus está 24 horas nos guardando e nos dando uma oportunidade de estar com Ele e de viver o Evangelho e de receber a salvação pela qual Ele já pagou na cruz, né? Então, queridos e amados irmãos, né, o que eu pude compreender dessa palavra é que o cego de nascença, ele não conseguia enxergar as pessoas, mas ele já enxergava Jesus. Antes de Jesus ter com ele, ele já o via. Ele já o via. E aqui no versículo 39 diz assim, ó, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. É exatamente o que Jesus, né, o que aconteceu com os fariseus. Os fariseus vinham a Jesus, mas eles não conseguiam enxergar ele. Eles não conseguiam enxergar ele. Por quê? Porque estavam esperando Jesus dentro dos padrões da sua seita. Então, e o cego, né, como estava de olhos abertos, sabia que Deus não ouvia pecadores e via que Jesus era ouvido por Deus, sabia, este homem é o nome de Deus, né? Este homem é o nome de Deus. Irmãos, que neste ano agora que vai começando, irmãos, vamos ter o coração aberto para enxergar Jesus e ouvir Jesus e entender uma coisa. Jesus não está preocupado em se encaixar dentro dos nossos padrões. Se nós queremos conhecer Jesus e ver Jesus, é necessário que nós possamos ir até Ele, como Ele disse, aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Mas no momento que nós vamos até Ele, é necessário fazermos o quê? Tomar a nossa cruz e seguir. O que é tomar a nossa cruz? É aprender dEle. É aprender dEle. É muito importante nós estarmos sim nas igrejas com os nossos irmãos orando, congregando e buscando a palavra de Deus, irmão. Mas nós não podemos ficar sem isso aqui, ó. Diariamente, ó. Ler a palavra de Deus, meditar, conhecer o verdadeiro Jesus. Não só o Jesus que nos não só conhecer Jesus que nos é ensinado nas Escrituras, nas igrejas, mas sim conhecer o Jesus que existe nas Escrituras, o Jesus que morreu por nós, o Jesus que deixou o seu exemplo de homem de Deus e como nós podemos, né, ser ouvidos por Deus através do seu exemplo. Porque se Jesus foi ouvido por Deus e nós seguimos seu exemplo, também nós seremos ouvidos por Deus e vamos alcançar misericórdia. Irmãos, essa é a palavra deste ano, a primeira meditação deste ano. Eu já quero aqui agradecer a todos os irmãos. E eu quero aqui, irmãos, fazer um convite. Se você ainda não aceitou Jesus, comece esse ano diferente. Comece esse ano diferente. Aceita Jesus no seu coração e Deus vai te abençoar, amém? Se você quiser aceitar Jesus, né, feche seus olhos, faça um minuto de oração, levanta sua mão para o céu e diz assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu te peço que o Senhor possa perdoar todos os meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para aquele dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e a todos aqueles que nos escutaram a paz do Senhor Jesus. Em breve, né, ao longo desse ano, vamos ter mais meditações de acordo com aquilo que Deus nos dá, né? Eu já quero deixar claro aqui que eu sou uma pessoa normal, não tenho teologia, não tenho nada. Simplesmente aqui um irmão da Assembleia de Deus e de acordo com aquilo que a meditação que eu vou meditando, né, e Deus vai me dando alguns esclarecimentos, isso eu vou compartilhando, amém? Então, é até isso, por enquanto é só, né? E nos vemos na próxima meditação. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Fiquem com Deus.